Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao Pod Aluno, podcast do aluno. Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, porque isso é o nosso salário moral. Bom, pessoal, hoje vamos falar a respeito de emagrecimento, de dieta e exercício. Pessoal, sendo bem rápido, vou misturar um pouquinho de conhecimento prático também. Como treinador, eu nunca vi ninguém que gostaria de emagrecer que conseguiu sustentar estratégias radicais por longo prazo e obteve resultado, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A maioria das dietas que promovem mudanças radicais, jejum, low carb, low fat, qualquer tipo de dieta que adote medidas extremas e normalmente acompanhadas por algum alimento ou a falta de um alimento que seria a panaceia, a solução para todos os problemas, né? Então vou dar um exemplo aqui: consumo de carboidrato. A gente tem pesquisas que mostram que um consumo de carboidrato que fique na faixa de 50 a 60% da ingestão diária, das calorias totais que o indivíduo ingere no dia, é uma dose ótima para que isso faça função para a vida do indivíduo. Agora, tanto dietas low carb, né, com baixa ingestão de carboidrato ou alta ingestão de carboidrato, elas aumentam o risco de mortalidade. Ou seja, não é com o radical que a gente vai conseguir ter um resultado. A outra coisa interessante também, né? Então eu comentei que do ponto de vista prático eu nunca tive um aluno que conseguisse sustentar mudanças radicais por longo prazo e obter resultado. Ele sempre voltava na estaca zero. Por quê, pessoal? Porque isso é biológico, isso é bioquímico. Uma pessoa que, quando ela engorda, o organismo dela passa a entender que aquele é o novo padrão, né? A gente chama na homeostase de ganho. É o ganho no sistema homeostático. Vou dar um exemplo em paralelo aqui com a pressão arterial. A nossa pressão arterial padrão média é 12 por 8. Um indivíduo hipertenso, por exemplo, sei lá, 14 por 9, 15 por 10, o cérebro dele, o sistema nervoso dele começa a achar que aquilo é o novo normal. Então ele não se preocupa em abaixar a pressão, porque o organismo meio que entendeu que aquilo é o novo normal. O sistema se adaptou àquilo. Com a questão da gordura, do ganho de peso, é a mesma coisa, né? Quando a gente come algum alimento, nosso estômago, nosso intestino secretam alguns hormônios que vão informar para o cérebro a, a percepção, para que o nosso sistema nervoso tenha a percepção de saciedade. E o que acontece com a fisiologia da pessoa que está acima do peso, do obeso? Esses hormônios, além de ficarem adulterados, né? Alterados, na verdade, né? Perdão, o sistema nervoso passa a criar uma tolerância àquela resposta. Como se o sistema nervoso pensasse que está tendo uma hiperresposta, e aí ele acaba não respondendo. Então, por isso que a pessoa come muito, porque ela acaba não o sistema nervoso não entende que já tá bom, que já saciou, né? Aí tem dilatação estomacal, tem uma série de outras coisas que vão fazendo com que o indivíduo se adapte a comer mais, né? E mesmo assim ele ainda está acima do peso, tá obeso e tal. Ou às vezes não tá nem obeso, né? É só uma pessoa que deseja perder gordura mesmo, mas a imagem, o distúrbio de imagem corporal daquela pessoa tá alterado também. Ela olha no espelho e se enxerga, não sente satisfação com o que ela vê. E aí é que entra o que eu disse, que a estratégia radical não consegue perdurar por muito tempo, porque isso é fisiológico. O seu corpo ele vai dar um rebote alguma hora, entendeu? Você vai acabar saltando a geladeira, vai tentar comer um docinho, vai comer 1 quilo de doce. A história se repete sempre, sempre. E aí a gente tem que tomar cuidado com o que também, fazendo um adendo aqui, né? Com as propagandas da rede social. Porque sempre, gente, a perda de peso na forma de gordura, o ganho de massa magra são processos crônicos. E eu vou colocar crônico aqui como assim, ó, é mais de 6 meses para poder começar a ter um resultado sólido. Isso é uma experiência de treinador que eu estou passando para vocês, mas também com aquela pessoa que está fazendo exercício regular, está fazendo a dieta regular. Ou seja, não é fácil. E é só pensar numa analogia. Quem engordou não engordou da noite pro dia, não foi em um mês. Então não será da noite pro dia também que vai perder todo esse peso, né? Então,
A gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê na rede social relacionado, por exemplo, a perda de peso rápida. Aí você vê lá uma mulher ou um homem lá que estava acima do peso, aí em 30 dias o cara ou a mulher tá bombadão, músculos sobressaindo, pele seca. Gente, isso aí é uma enganação, né? Teve o uso de esteroides anabólicos aí ou outras drogas aí com finalidades medicinais, mas que foram usadas para esse tipo de evento, né, esse emagrecimento rápido. Podem ter certeza que o colateral vai vir. O problema é que ninguém fala, né? Eu esqueci o nome desse viés, mas se eu não me engano é viés do otimista. Não, não é viés do otimista, mas é um fenômeno que acontece com as pessoas, mais ou menos assim, ó. Vamos supor que eu tenho todos os meus amigos do meu círculo aqui de amizades estão fazendo uma dieta e emagreceram. E eu fui o único que não consegui emagrecer, não conseguiu dar certo. Aí quando eu volto no nutricionista ou no médico, ou seja lá quem me passou a intervenção, a pessoa vai perguntar: "Ó, você tá bem? Você melhorou?" Aí por vergonha a gente acaba falando que sim. Ah, tô melhor, tô bem, sim, mas na verdade não tá. Entendeu? Então você tá colaborando com um dado mentiroso. Então essa é uma coisa que as pessoas fazem muito também. Na hora que consome medicação ou faz alguma coisa, entre aspas, ilegal, não seria o mais apropriado, né? A estratégia mais apropriada, elas acabam negando que houveram efeitos colaterais, né? Mas enfim, dando continuidade, pessoal, como é que a gente pode terminar esse tipo de raciocínio? Eu gostaria de falar duas coisas para vocês. Primeiro, quando você pega um artigo científico que avaliou, por exemplo, várias dietas com muitas pessoas por muito tempo, qual que é a conclusão? Não importa a composição da dieta, se ela vai ter baixo teor de carboidrato, baixo teor de gordura, baixo teor de proteína, ou a dieta do Atkins, a dieta carnívora, a dieta do não sei quem. Isso tudo, no final das contas, todo mundo acaba emagrecendo igual. Porque no frigir dos ovos, o que pesa mesmo no corpo vai ser o tal do déficit calórico, a diminuição da ingestão calórica diária, né? Agora, isso a gente está falando de perda de peso, mas nós não estamos falando de que peso que a pessoa está perdendo, né? Ela tem que focar em perder gordura e manter a massa muscular, porque querendo ou não, a massa muscular é o motor que vai fazer a queima de gordura, né? Por mais que seja, entre aspas, assim, estatisticamente pouco, mas é um tecido metabolicamente ativo. E dando continuidade aqui para ainda polemizar um pouco mais, né? Pessoal, no final das contas, não importa qual dieta você está fazendo ou qual exercício você está fazendo. Se é musculação, se é aeróbio, se é natação, se é crossfit, qualquer coisa que você puder imaginar. Não importa o exercício e nem a dieta. Importa a aderência, o comportamento da pessoa frente àquele programa que ela se submeteu. Então você pode ter o melhor treinador do mundo, o melhor treino do mundo, e você pode também ser o melhor aluno do mundo, fazer tudo certinho, quando na verdade não é isso que é a solução do problema, chamado emagrecimento. É a constância, é o comportamento. Então talvez na sociedade moderna as pessoas precisem mais de psicólogo e de gestão do tempo e das emoções, para que isso não leve a maus hábitos, do que realmente o personal estrelinha, ou o melhor treino, ou a melhor dieta. Então, fica a dica do nosso Pod Aluno de hoje, é o comportamento e a aderência que vão fazer todo o funcionamento do emagrecimento. Um abraço, fiquem com tudo, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário e até a próxima, que a força esteja com vocês.